Tá aqui, meu povo. Essa é a culpada? Incessante sobre o que vai acontecer com o corte. Ela, não é? A prova da FPI 2022/2023. Pois bem, era a minha dúvida também sobre... Eu consigo olhar a prova, mas nada melhor do que eu fazer ela. E eu tava, sabe, porra, foi difícil ou não foi? Todo mundo chega falando Madeira, foi mais difícil. Só que, cara, você nunca pode confiar muito nesse negócio de o corte vai baixar porque foi mais difícil. É o burburinho, não é? Tá todo mundo falando. A prova foi mais difícil e o corte vai baixar. Eu conheço essa história. Gente, curso concorrido sempre tem esse discurso. A prova veio mais difícil e o corte vai baixar. Quantas vezes isso não acontece com o Enem? Quantas vezes isso já não aconteceu com a UFPR? Eu falei assim, eu vou matar essa dúvida. Ontem, para quem não sabe, a equipe tirou todo o gabarito da prova, né? Ela já vem com gabarito, a gente tirou tudo. A equipe do Pilares mandou para mim, eu imprimi e eu fiz ela como simulado. Sim, galera. 3 anos depois de ter estudado para vestibular, sem não lembrar de muita coisa, sem ter estudado as obras, eu me atraquei em fazer essa prova como simulado para ver se de fato ela estava mais difícil ou não. E antes de te falar sobre possíveis notas de corte, tanto para medicina quanto para outros cursos, eu vou falar sobre a prova, sobre o nível de dificuldade. Há matérias em que ela estava mais difícil. Cara, matemática. Porra! Teve questão de matemática que eu de fato olhei e falei, eu não tenho que passar em vestibular, eu não me submeterei a essa questão. Aquela questão de matrizes que caiu, eu de fato olhei e falei, cara, não quero, tchau, muito difícil. Nível D primeira fase, tava bem fora aquela questão de matrizes. Teve uma ou outra mais difícil de matemática também, dá para se falar que aquela de log veio mais difícil do que era o padrão de log que a UFPR cobra. No geral, a prova de matemática estava sim mais difícil. Para quem só cobrava funçãozinha, quem cobrava pote de geleia, sabe? Aquelas provas anteriores, matemática estava mais difícil. História, cara, história estava muito mais difícil. Para você que não sabe, você que chegou aqui de paraquedas, sei lá, há muito tempo atrás eu fiz vestibular para direito. Eu meio que passei em primeiro lugar. E antes de criar Pilares, antes disso tudo, galera, eu já fui vestibulando. E eu gabaritei a prova de história da segunda fase, a prova discursiva. Eu tirei 37,5 de 40, que é basicamente gabaritar ela. Eu estudei muito a prova de segunda fase de história na UFPR. E eu falo pra ti que o nível dela estava bem parecido. Cobrar coisas como Etiópia me lembrou questões da segunda fase que eles cobravam sobre guerra da Argélia, sabe? Aqueles conteúdos da África que ninguém estuda. Então, a prova de história de fato veio mais difícil. Agora, Madeira, notícia boa, o corte vai baixar então? Calma. Ao mesmo tempo, você tem uma prova de português no padrão da UFPR, você tem uma prova de literatura bem tranquila, você tem questões de filosofia e sociologia. Cara, eu não li as obras e eu consegui resolver uma parte dessas questões. Você teve uma prova de biologia que estava no padrão da UFPR. Madeira estava mais difícil em partes. Estava no padrão da UFPR. Mutação, evolução, a parte de respiração me lembra muito daquelas questões de comparação de filos. A questão de seleção natural, cara, perfeito, é o UFPR. Do canto dos pássaros e tal. Então, a prova de química, de boa, dava para gabaritar a prova de química, cobrou radioatividade que já tinha cobrado nos últimos anos. Então, assim, teve algumas questões mais difíceis. Num contexto como um todo, eu posso assegurar para ti que geografia, o que tinha muita gente falando, não tava o terror, dava para resolver. Só que a prova estava um pouco mais difícil mesmo, estava. Se tu comparar todas as matérias, sabe, se você colocar lado a lado, digamos, uma prova em que alguém faria 78 questões, nessa dava para fazer um pouco menos. Talvez umas 3 questões a menos. Em provas que muita gente faria 56 acertos, isso para cursos mais baixos, para cursos em que a nota de corte não é tão alta. Antes de falar deles, eu vou falar de medicina, mas para esses cursos, cara, eu não imagino uma pessoa que estudou para direito, sabe? Fazendo a mesma nota que ela faria na prova de 2019/2020. Ainda mais para esses cursos que a galera não estuda tanto quanto medicina. Agora, medicina, cara. Madeira, isso joga o corte para baixo? Esse é o problema. Eu vou te falar quanto foi o corte na última prova. Na última com 90 questões, o corte foi 70 para Toledo e 71 para Curitiba. Para ir para a segunda fase. Cara, 71. Você querer que o corte baixe é você querer que a galera, como um todo, erre, tipo, umas 3 questões a mais.
Qual é o problema disso em medicina? Agora vem a teoria. O problema em medicina é que como você tem tanta gente, cara, que digamos, se você comparar e colocar lado a lado as provas, aquelas 3 questões que de fato eram mais difíceis, cara, tem tanta gente que vai ter uns filha da mãe que acertaram no chute, que acertaram por sorte. E aí aquelas 3 questões que estariam mais difíceis, que trariam 3 erros a mais, que fariam o corte baixar, elas simplesmente são anuladas pelo acaso. Probabilisticamente você tem tantas pessoas que é muito fácil você encontrar pessoas que acertaram as 3 ou 4 mais difíceis que existiam na prova como um todo por sorte. E cara, isso é duro. Eu já vou chegar na parte do que fazer a partir de agora. Mas é foda porque mostra o quanto o curso concorrido, velho, uma questão a mais ou uma questão a menos te coloca ou te tira de dentro das vagas. Especialmente pelo fato acaso. É tanta gente que se você quiser depender do corte, não dá. Cara, eu tava agora dando mentoria individual pra uma guria, aluna do Pilares da turma 8, entrou na elite e tudo mais, e acertou 77. Cara, a tua meta nunca é ficar dependendo do corte. Por quê? Porque a nota dela vai ser somada, a nota da primeira com a nota da segunda. Essa pessoa já tá na frente de quem tá disputando pelo corte. De quem tá naquela angústia de tipo, meu Deus, mas e será que vai vir 69, ou 68, ou 72? Eu vou falar o número que eu acredito, exato. O número cravado. É aposta. Aposta sempre tem o perigo de dar errado. Mas é aposta. Só que o fato é, cara, você não pode querer depender de corte. Você tem que estar sempre à frente. Porque a nota da primeira se soma com a nota da segunda. Normalmente quem passa no corte só vai pra segunda, pra fazer. Mas já tinha gente com a nota maior que essa pessoa já tirou a mesma nota na segunda fase e ela já passou. Entendeu? Então não é a parada. Cara, curso concorrido é cruel. A real é essa. E quando você entende que uma questão ou outra é determinante, que são pouquíssimas as coisas que te colocam à frente de um concorrente num curso concorrido, porque tem tanta gente que um detalhe te faz passar. Cara, não dá pra você não estar no Pilares que aprovam. Olha que loucura. É tipo assim, se eu estivesse disputando por um curso concorrido, eu estaria querendo fazer de tudo, investir em tudo que fosse, comprar tudo que fosse, para que eu conseguisse ficar nem que fosse uma questão na frente de um concorrente meu. E é por isso que estar no Pilares que aprovam é o melhor investimento que você vai fazer. Porque você vai ter método e acompanhamento. Não é apenas método. Tu tem o meu acompanhamento e o acompanhamento da minha equipe. De pessoas que de fato têm a pele em risco. Cara, eu fiz essa prova sem estudar mais. E eu meti 75 acertos. Errando 4 em filosofia e sociologia porque eu não estudei as obras. É pessoa que está no campo de batalha. Não é aquela galera que fica só na teoria. Não, é pessoa que faz também. É que fala e faz o que fala. Que vive o que fala. Isso é você ser treinado em alto nível. E é por isso que só do grupo de elite do Pilares teve mais de 7 pessoas acertando mais de 70 questões. Teve gente metendo 81. Sacou? Isso é a diferença de você ter o que ninguém mais tem. De você parar de chegar numa prova de geografia, ficar sempre entre duas e marcar errada. Cara, é uma questão dessa que te tira ou te coloca. E era numa aula do Pilares que eu teria resolvido isso pra ti. Que você teria aprendido como resolver. E eu tô te falando tudo isso, eu vou falar de corte para curso concorrido, para curso não concorrido, enfim, mas o mais importante desse vídeo é, cara, a prova passou. E a análise mais sincera é uma questão de coloca ou te tira. E por isso, quando um monte de gente entendeu essa importância de ter método e acompanhamento, o número de pessoas querendo entrar no Pilares bombou. E aí você talvez esteja aí, caraca, Madeira, vai abrir turma, eu vou falar. Então, a má notícia é, a próxima turma só vai ser aberta no dia 15 de dezembro de 2022, ou seja, lá em dezembro. Vai demorar, é a turma 11. Só que, cara, tem gente aí pronta já pra entrar. Tem gente que já entendeu essa importância. E aí sabe o que vai acontecer? Já tem uma penca de pessoas agora. Até dia 15 de dezembro, esse número só vai aumentar. Vai ter gente que vai precisar passar pelo Enem para tomar mais um choque,
falar, porra, mais uma vez vai faltar pouco. Mais uma vez eu penei mesmo tendo estudado muito. Mais uma vez parece que falta algo. E aí esse número só vai crescendo, crescendo, crescendo. Vai represando. É igual a energia potencial. Cara, lá no dia 15 de dezembro vai ter uma penca de pessoas querendo entrar. E você vai disputar a vaga no tapa pra entrar na turma 11. Por isso que a gente fez algo que a gente nunca fez antes. Cara, a gente fez pré-matrícula. Agora. E vai durar pouquíssimos dias. Porque é pra você que tá pronto já. Você que não tem dúvida. Você que já entendeu, Madeira, eu quero entrar no Vales que Aprovam porque eu sei que é um investimento. Eu sei que eu não posso ficar para trás da concorrência. Eu sei que eu preciso ter nem que, cara, seja 2 ou 3 questões à frente deles. E eu preciso investir em tudo que me possa segurar, nem que seja uma questão a mais. Então eu tô pronto. Eu falo, legal, você vai pagar só uma entrada. Cara, olha isso. Você vai dar uma entrada que é bem mais baixo do que o valor total da turma. E você só vai completar o valor lá na frente, lá em dezembro, e a vaga já é sua. Já era. Você não vai disputar. Quanto, Madeira? Cara, 197 pilinha. É entrada. O valor total da turma é R$ 997. E é valor único, não é mensalidade. Muita gente pensa, porra, Madeira, mas eu vou ter desafio, eu vou ter aquela área de membros, eu vou ter acesso por 2 anos, eu tenho garantia de aprovação, aquele negócio que se eu não passar, eu recebo mais 1 ano e tal. Eu tenho que pagar esse valor por mês, né? Não é. É valor único. Você paga apenas uma vez, ainda pode parcelar. E aí você dá essa entrada agora, e aí lá na frente, o valor restante para completar o valor da turma, você pode parcelar. É loucura. O link tá aqui embaixo. É para você que tá pronto já. Por quê? Porque essa pré-matrícula vai durar pouquíssimos dias. Agora, posto tudo isso, cara, eu precisava falar essa parada, porque é tipo um negócio que, cara, a gente nunca fez antes pré-matrícula. E já tem uma galera, eu anunciei no Insta antes. Uma galera já pegou essa pré-matrícula. Você não pode ficar de fora. É uma questão a mais ou uma questão a menos que te tira ou te coloca. Não deixe para comprar o seguro pro carro depois que o carro bate. Não espere chegar na prova, errar a questão por bobeira. Errar a questão que você vai sair da prova falando, pô, eu sabia essa questão. Você vai olhar o gabarito pros olhos e fala, não acredito. Mais uma vez, talvez eu não fique por 2 questões. Não compre o seguro para o carro depois que ele bate. Sai sempre muito mais caro. Posto isso, Madeira, o que eu faço agora, cara? Eu estudo para segunda ou não estudo? A minha nota foi tal e o último corte foi tal. Eu vou deixar aqui embaixo a tabela para você. Olha só, facilitar a tua vida. A tabela das notas de corte do vestibular 2019/2020. Foi a última prova com 90 questões. E aí, seguinte. Cursos não concorridos. Tudo que vem abaixo de medicina, você tem direito, você tem CFO, você tem engenharia, eles são concorridos, mas não tanto quanto medicina. Tudo para baixo de medicina, eu de fato acredito que pela prova ter vindo mais difícil, o corte vai baixar. Né? 2 ou 3 questões você ainda tem margem. Acredite, tem margem. Espero estar certo. Vai que eu esteja errado. Cara, sempre tem chance de você pegar e ver o corte se mantendo, ou ver o corte subindo 1 ou 2 questões. Mas a prova estava mais difícil. Se você sentiu isso, se você olhou e falou, cara, parece que matemática estava impossível, sabe? De fato estava mais difícil que o normal. Não se precipite. Então, se você fez abaixo do último corte, você estava, caraca, eu fiz abaixo. Eu tenho fé que ele vai baixar e eu espero que ele baixe. Eu espero que você esteja na segunda fase. Eu espero isso, do fundo do meu coração. Agora, eu gostaria de falar a mesma coisa para medicina. Mas é duro de falar isso para medicina. Porque, cara, é o que eu comentei. 3 questões, 4 questões que jogariam o corte 3 ou 4 questões mais para baixo. Aqui simplesmente a galera acerta no acaso, porque tem muita gente. Então vai ter aquela pessoa que ela acertou todas as que davam para acertar para fazer o corte se manter. E aí aquelas outras que estavam mais difíceis ela iria errar. E aí o corte ia baixar, essa galera vai ter uma galera lá. Você só precisa encontrar o número certo de pessoas que acertou aquelas questões. Nem que fossem ao acaso. E por isso, cara, eu acho muito difícil de você não encontrar o número certo de pessoas que tu quer que vá para a segunda fase com tipo menos de 70 acertos. Então, eu acredito num 70 cravado para Curitiba e talvez 68 para Toledo. Eu espero estar certo, eu espero que Toledo venha no 68, que muitos de vocês talvez tenham feito aí 69, 68, 70, e para Curitiba eu acredito num 70 cravado.
Óbvio, isso é baseado em uma avaliação de ter feito a prova como simulado e de notas que eu já vi por aí. Talvez eu olhei pessoas que eram fora da curva já. Porque, cara, eu vi muita nota acima de 70. Especialmente no Pilares. Então, baixar de 70 é um pouco difícil. Cotas, talvez. Talvez baixe um pouco. Mas... cara, a vida de medicina é dura, velho. A vida é essa. Eu treino vestibulando há não sei quanto tempo. E eu vejo isso sempre acontecendo. É sempre uma ou duas questões que te colocam ou te tiram. É aquele detalhe ou outro, é aquela questão que você, pô... Ih, cara, isso fica de incentivo também, pô! É aquele bagulho, mano, se eu fiquei por uma questão, eu nunca mais quero ficar por uma questão. É aquele negócio de você olhar e falar, cara, eu não vou mais disputar por questãozinha. Eu não vou mais disputar por corte, eu vou disputar pelo primeiro lugar. Entendeu? Eu não quero mais ficar dependendo e esperando o corte. Eu quero tirar uma nota tão alta no próximo, bicho, que a desgraça do corte pode subir. Mas eu vou ter margem. Não brigue por poucas questões. Brigue pelo primeiro lugar. Eu sempre falei isso. Quando o maior erro de quem não passa por poucos pontos, o primeiro erro é acreditar que é só repetir tudo que fez. Quase sempre essa galera é a galera que fala, eu não preciso do Pilares. E eles, tipo... o Pilares é pra quem faz resuminho e faz resuminho e mapinha mental. Não, cara, o Pilares é pra você que faz questão em prova antiga e ainda não passou. Especialmente ela não passou por poucos pontos. Porque um dos erros é você acreditar que é só manter que vai passar. Tem mais uma penca de gente que não passou por poucos pontos e que também faz questões em provas antigas. Precisa de mais do que isso. Precisa de mais de estratégia do que isso. Mais de método do que isso. Mais de acompanhamento. E o segundo erro é brigar pelas poucas questões que faltaram. Madeira, eu não passei por 2 questões, eu só preciso dessas 2. Não, cara. Você precisa do primeiro lugar. E se você estudar com a determinação de quem ficou por poucas questões, você tá ferrado. Você tem que estudar com a determinação de quem ficou lá atrás. Você tem que estudar com a determinação de quem, cara, tipo assim, eu preciso ir muito, crescer muito mais. Se você estuda focado em aumentar só um pouquinho, você normalmente não aumenta nem esse pouquinho que você queria. É duro, mas é real. E é isso, cara. Seguinte. Se você tiver feito um 68 para Curitiba, 67, não perca total as esperanças. E o Enem tá aí também. É o Enem. Você tem mais 2 a 3 semanas para debulhar o tinhoso. É como a gente carinhosamente chama o Enem aqui. E se você estava em curso que não é medicina e você ficou umas 3 questões abaixo do corte, já estuda para a segunda fase. Não deixa para saber se você passou ou não, ou saber se vai estudar ou não, só quando sair o resultado. Demora demais. E talvez você não tenha passado. Caraca, Madeira, mas e se de fato eu não passei? Era melhor você ter estudado e você não passar do que você não ter estudado e tiver passado. Sacou? Estudar nunca é um prejuízo. Tamo junto. Parabéns pelo seu desempenho, parabéns por você ter chegado até aqui. Muita gente nem foi fazer a prova, então você já venceu uma galera e eu espero que você continue vencendo. O link para entrar, para adquirir o Pilares, a turma 11 na pré-venda está aqui embaixo. Esse link vai ficar aqui disponível por pouquíssimos dias, porque depois vai ser só lá em dezembro. Então a gente só abriu isso agora. Nem era para ter. É só porque tem uma galera louca, desesperada, e eu não quero que essa galera brigue por vaga depois. Se você não aproveitar agora, você vai ter que brigar por vaga depois. E brigar por vaga depois é zoado. É sempre uma correria. Então, garante agora. Pré-matrícula. Garante o seu. E depois lá na frente já vai estar tudo certo. Tamo junto. Beijão e vejo você no próximo vídeo.